Hoje é dia de Clube do Dorama e o dorama escolhido para junho de 2021 foi Run On, Na Direção do Amor. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Estamos chegando no fim do mês de junho. Metade do ano já foi pro saco e aqui no Clube do Dorama a gente já teve 5 outras resenhas, além das 6 outras resenhas que a gente já teve no Clube do Dorama VIP, ou seja, já foram 11 doramas super especiais com resenhas recheadas que a gente já teve nessa série. Além, é claro, de todas as outras resenhas aqui do canal, ficha de ator, resenhas também de filmes coreanos, por que não? Então depois, dá uma conferida nos últimos vídeos do canal, vê se você perdeu alguma coisa. O canal já tem 5 anos, talvez tenha doramas ali que vocês me pedem e que já estão feitos. E hoje a gente vai falar de um dorama relativamente recente, ele é aí do final de 2020, mas ele só foi lançado aqui na Netflix Brasil, se não me engano, em março ou abril, junto com aquela primeira leva de doramas que foram lançados um pouquinho atrasados, mas foram lançados com dublagem. Estou falando de Apaixonados na Cidade, I Love So Beautiful e o dorama de hoje, que é Run On, Na Direção do Amor. Essa leva de 3 doramas foi super importante para nossa comunidade brasileira dorameira, porque foi a primeira grande leva de doramas dublados que tava todo mundo esperando entrar no ar. Não os primeiros doramas dublados, mas a primeira leva que foi amplamente divulgada e que teve que aguardar a dublagem para entrar no ar. E dublagem, como eu sempre digo aqui, não é uma questão apenas de gosto. Não é apenas para quem gosta de dublagem ou para quem não gosta de dublagem. A dublagem, assim como a legenda, está principalmente ligada à inclusão de pessoas na comunidade. É claro que existem as pessoas que conseguem ver, que podem ver doramas tanto dublados quanto legendados. E aí essas pessoas fazem isso por conta do gosto delas, o que elas preferem. Mas algumas pessoas só conseguem ver doramas legendados e outras pessoas só conseguem ver doramas dublados. E é por isso que é tão importante a comunidade inteira se unir e exigir dos streamings que esses doramas sejam liberados, tanto dublados quanto legendados. Então sempre que possível eu deixo aqui meu pedido para você. Ficou sabendo que tem alguma coisa nova dublada na Netflix? Vai lá no perfil deles, ou no Instagram, ou no Twitter e deixa uma mensagem agradecendo, dizendo que é super importante, que você tá feliz que a dublagem existe. Mesmo que você não vá fazer uso dela, porque outras pessoas só poderão entrar na nossa comunidade se a dublagem existir. E se você já gostou que hoje a gente vai falar de Run On, Na Direção do Amor, já deixa a sua curtida, compartilha esse vídeo com algum amigo que talvez ainda não conheça o coreanismo, me ajuda a fazer esse canal crescer e, claro, para ele crescer de vez, se inscreva, você e seu amigo que você convidou, se inscrevam aqui, porque agora a gente tá rumo a 120 mil inscritos, a gente tá quase chegando lá, e quando a gente atingir os 120 mil inscritos, a gente vai ter uma live aberta pra todo mundo durante a madrugada, pra gente fazer o que a gente quiser. Então vamos lá, falta só um pouquinho pra gente ter aí esse especial de 120 mil inscritos. E aproveito também pra te convidar a conhecer a programação de membros do canal. Aqui no canal a gente tem uma programação enorme de vídeos gratuitos, com ficha de ator, resenhas de dorama, resenhas de filme, o Clube do Dorama, que é um vídeo feito especialmente para todo mundo que assiste o canal, feito em cima do que vocês querem, vocês que decidem qual dorama que eu vou resenhar. Mas além dessa programação, aqui no canal também tem a programação paga, que consiste em um Clube do Dorama especial apenas para os membros do canal, um Cine Ásia, que é como se fosse um Clube do Dorama VIP, e lives pra gente conversar sobre qualquer coisa que a gente quiser conversar do mundo dos doramas e do cinema coreano. São 3 lives por mês para os membros do canal e eu vou ficar super feliz se você puder e quiser participar. Para conhecer essa programação sem nenhum compromisso, clica aqui embaixo no botão que está escrito Seja Membro, botão azul, e veja o vídeo introdutório. E aí sim, se você gostar da programação que eu tô propondo, se você quiser e puder ajudar, eu vou ficar super feliz de te ter como membro do canal. E agora sim, vamos começar a falar de Run On, e como em todo o Clube do Dorama, a gente vai começar pela ficha do dorama.
Dorama escolhido para junho de 2021 foi Run On na Direção do Amor. No original, Run On. É um dorama original da Netflix em parceria com a JTBC. São 16 episódios de 75 minutos cada. É um dorama do fim de 2020 pro comecinho de 2021, classificação 15 anos. Dorama dos gêneros de romance e realismo. Estrelando o ator Im Si-won, que é idol, ele era do grupo de K-pop Dia, que é o mesmo grupo de K-pop do meu amadíssimo Park Hyun-sik. E ele também tá no elenco de Strangers from Hell, que tem resenha aqui no canal, inclusive foi um clube do dorama, tá aqui em cima no card a resenha. E estrelando também ela, Shin Se-kyung, que está em A Historiadora e Noiva de Rabaek, dois trabalhos dela que também tem resenha aqui no canal e eu vou deixar o link dessas resenhas no card. A gente também vai ver no dorama a atriz Choi Soo-yeon, que é parte do girl group Girls' Generation e também está atualmente no dorama Então Eu Me Casei com Uma Antifã, e Kang-tae-oh, que atualmente está no dorama Desgraça ao Seu Dispor e também está em O Conto de Nokdu, que ao que tudo indica, vai ser o clube do dorama do mês que vem. Será que vai ser mesmo? Se você quiser participar dessa votação, a votação ainda tá aberta, finaliza no dia 30 de junho. Então corre lá na aba comunidade e dá o seu voto, independente de você querer ou não que seja o Conto de Nokdu. Vai saber se não dá aí pra no último minuto essa votação virar e ser um outro dorama e não o Conto de Nokdu. Sei não, corre lá e vota. Run On na Direção do Amor conta a história de Oh Mi-ju, que é uma tradutora e ela trabalha com diversas áreas de tradução. Ela já deu aula de inglês, ela faz tradução de entrevistas quando alguém vai entrevistar algum artista famoso. Ela já trabalhou em set de filmes, traduzindo o que um diretor estadunidense, por exemplo, tá falando para uma equipe coreana. E ela trabalha muito e ela gosta muito de trabalhar com legendas. Na verdade, é o que ela mais gosta de fazer na profissão dela, trabalhar legendando filmes. Ela sente um prazer muito grande de ver o nome dela no fim da produção, ali no fim dos créditos do filme. Ela sente que todo o trabalho duro que ela teve para colocar aquela produção no ar tá pago quando ela vê o nome dela ali, quando ela sente que ela fez parte de algo tão grandioso. Mas a vida dela não é fácil, como eu disse, ela trabalha como freelancer fazendo tradução e ela tem que pegar vários bicos, às vezes que ela não quer muito, porque ela precisa do dinheiro para pagar as contas do mês. Na Direção do Amor também conta a história de Gi Song-kyung. Gi Song-kyung é um garoto de uma família rica, ele é filho de uma atriz muito famosa e um político, ele é irmão de uma golfista profissional maravilhosa, super competente, e ele também é atleta, ele é corredor e ele é conhecido como ser sempre o segundo lugar. Mas isso não abala a autoestima dele não, ele não tem nenhum problema de ser sempre o segundo lugar. Ele é visto por todos como um atleta muito competente. E ele realmente é muito dedicado ao seu esporte e gosta do que faz. Ele aprendeu, né, a gostar do que faz. Na verdade, ele praticava um outro esporte e sofreu um acidente e não podia mais praticá-lo. E foi aí que ele mudou para a corrida. E no momento que o dorama começa, ele tá quase para se aposentar de uma carreira muito bem vista por todos. Nessa história também vamos conhecer Lee Yong-hwa, que tem a arte no próprio nome. Yong-hwa significa cinema. Mas Lee Yong-hwa não é estudante de cinema ou de audiovisual. Ele é, na verdade, estudante de artes plásticas, é pintor. E apesar de ser um pintor ainda desconhecido, ele é extremamente competente. Tanto que seus quadros que ele faz sem cobrar nada de ninguém, deixando ali na cafeteria de uma amiga, passam a ser muito apreciados por Sodana, uma jovem empresária, filha de uma família chaebol que tem a sua própria agência de talentos. Mas não, ela não trabalha com idols ou com atores, ela trabalha com esportistas. E é ela que agencia a carreira de Gi Song-kyung. O grande sonho da vida dela, na verdade, era jogar futebol profissionalmente.
Mas como ela foi impedida pela família de realizar esse seu sonho e por todos os outros conflitos ali que ela tem familiares, agora o novo sonho dela não é continuar trabalhando na sua agência, e sim ser CEO da empresa que está no controle de seu pai. Não que ela queira dar o golpe nele, ela só quer ser a sucessora mesmo. Deixa eu te dar um recadinho antes da gente continuar com o vídeo. Do dia 25 de junho até o dia 8 de agosto, na Twitch e no Instagram do Coreanismo, tá rolando o quê? A gente tá assistindo junto e comentando o dorama Monthly Magazine Home, que é o novo dorama com a Jung So-min, que vocês sabem que eu adoro essa atriz. Lá na Twitch, todas as sextas-feiras, a gente assiste os 2 episódios da semana a partir das 9 horas da noite. 9 horas na Twitch, sexta-feira, e no domingo, no Instagram, 9 horas da noite também, a gente comenta os 2 episódios que a gente assistiu na sexta-feira. No Instagram, domingo, às 9 horas da noite. Eu espero vocês por lá. Qualquer dúvida que vocês tiverem, tem um post com a programação bem detalhadinha lá no meu feed do Instagram. Então me segue para ficar sabendo de tudo. @coreanismo no Instagram. A beijoca e vamos continuar com o vídeo. Agora eu vou começar com a análise do dorama, dizer pra vocês o que eu gostei e o que eu não gostei nessa obra. Então se você ainda não assistiu Run On na Direção do Amor e se você não gosta de spoilers, pula pra essa minutagem aqui que tá na tela, que eu vou fazer só uma conclusão e você não vai ouvir spoiler nenhum. Agora, se você já assistiu o dorama ou se você gosta de spoilers, bora continuar. Eu vou tentar fazer essa resenha o mais rápido que eu conseguir. O que é difícil, né? Porque eu gosto de falar mais do que o Homem da Cobra. Mas eu sinto que nesse vídeo, se eu falar demais, eu posso passar a impressão de que tudo que eu tô falando tem um peso muito maior do que precisa ter. Isso porque já vamos começar do começo. Não, eu não gostei de Na Direção do Amor. Essa não vai ser uma resenha positiva sobre o dorama. Ele tem sim os seus pontos positivos, algumas coisas me entreteram, mas no geral eu vou muito mais listar o que eu não gostei dessa produção do que o que eu gostei nessa produção. E por isso eu já quero deixar 2 coisas aqui combinadas entre a gente. Primeiro, isso aqui é uma resenha. E resenha envolve opinião. E opinião pode ser tanto positiva quanto negativa. Então se você tá buscando um vídeo onde você não escuta a opinião da pessoa que tá fazendo o vídeo, você tá procurando um vídeo de sinopse. E não é esse tipo de vídeo aqui. Você tá num vídeo de resenha. Então eu tô deixando claro que eu vou deixar a minha opinião daqui em diante. Isso não significa também que você é obrigado a concordar com a minha opinião. Inclusive eu peço que você deixe aqui nos comentários, se você não concordar, se você acha que Run On foi um bom dorama, deixa aqui nos comentários o que você gostou no dorama. É muito mais construtivo do que você deixar mensagens do tipo: não sabe o que está falando, não deveria criticar o dorama, não precisa falar mal se não gostou. Porque, repito, isso aqui é um vídeo de resenha. E eu estou dando a minha opinião sobre a obra, sobre o que essa obra me fez pensar, e não sobre o que a obra tem que fazer todo mundo pensar. Então já vamos economizar esse tempo aí, meu e seu, e já peço pra você deixar seu comentário de uma forma construtiva. E 2, não é porque eu não gostei de Na Direção do Amor que esse dorama é problemático, que as personagens são tóxicas, que não dá pra aturar o que tá ali. Não tem nada a ver com isso. Não é porque o dorama não é problemático, não é porque o dorama não tem personagens principais ou personagens que deveriam ser legais. Não é porque eu não achei essas personagens legais que elas são realmente tóxicas, problemáticas, abusivas. Isso não existe. Não é porque algo não é tóxico que a gente é obrigado a gostar desse algo. Quais são, Manuela, os pontos positivos? Quais são as coisas que você gostou de assistir nessa história? Bom, primeiro, gostei do casal secundário, de verdade. Eu acho que se eles aparecessem muito mais na trama, talvez a trama fosse muito mais interessante do que é. Porque o casal secundário, ele é muito bem escrito.
Por mais que eles tenham tido um término de relacionamento ali nos 45 do segundo tempo e depois voltado a ficar junto na prorrogação, o que eu achei bem desnecessário, achei meio tipo, ai gente, pra que esse término de namoro a essa hora? Não faz sentido nenhum, não tem necessidade, não é nem que não faz sentido, não tinha necessidade daquilo tá ali. Mas mesmo assim, é um casal que me convenceu melhor. A gente tem uma mulher que é herdeira de um conglomerado de empresas, é uma família muito rica, e no outro lado a gente tem um estudante de artes que ainda tá começando sua carreira e que ganha ali um trocado aqui, um trocado lá, dando aula particular e vendendo um quadro ou outro. Então a gente tem pessoas de classes sociais muito diferentes, que começam um relacionamento de uma forma meio inusitada, meio não se dando bem, aquele clichêzão das pessoas que não se dão bem no início e depois aquilo vai se tornando em um bom relacionamento. A personalidade dos dois também é bem contrastante. Ela é aquela moça ranzinza que tá sempre reclamando de alguma coisa, que tá sempre dando uma alfinetada em alguém. E ele já é um rapaz todo carinhoso, todo amoroso, que gosta de fazer novos amigos, que entende as pessoas. Então essas personalidades sendo contrastantes também tornam esse relacionamento um pouco mais interessante, porque faz ela amolecer. A gente vê ela aprendendo a ser mais carinhosa, a ser mais aberta a partir do momento que ele começa a se relacionar com ela. E até mesmo essa dificuldade aí que aparece no fim do dorama, dos dois ficarem juntos, não dá, porque cada um é de uma realidade. Até essa dificuldade, por mais que eu ache desnecessária, ela me convence mais do que a tal dificuldade entre o casal principal, que eu vou falar sobre isso um pouco mais pra frente. Exatamente por essa grande diferença de classe, né? Exatamente porque o objetivo dela sempre foi ser a sucessora de seu pai. Nunca foi ser uma mulher que vai casar com um homem, que vai ser moeda de troca da família dela rica com uma outra família rica também. E para isso ela criou ali uma história absurda de que ela é lésbica, então ela sente que há esse empecilho de ficar com um homem que ela ama. Afinal de contas, ela tem aí que manter a aparência dela para a família dela, para ela conseguir o cargo que ela quer. Outro ponto que eu achei muito bom foi a história sobre bullying no começo do dorama. Então tem toda uma trama ali onde a gente vê na equipe de corredores um corredor novato sofrendo bullying de corredores mais veteranos, eles humilhando o garoto, batendo no garoto, espancando o garoto, deixando o garoto lesionado, praticamente acabaram com a carreira do garoto. E aí quando essa história veio à tona, quando o garoto conseguiu forças de contar aquilo para uma pessoa pelo menos, que foi o Gi Song-kyun, e quando o Gi Song-kyun foi atrás de justiça, foi atrás de falar com os responsáveis e meio que criou ali toda uma necessidade de auditoria, toda uma necessidade de investigação do comportamento daquelas pessoas, do comportamento dos membros da equipe. Esse garoto foi colocado como dedo duro, as pessoas que estavam fazendo mal para ele continuaram se colocando como vítima, continuaram colocando a culpa nele de por que ele teve que falar. Aquilo está deixando as pessoas desconfortáveis. É uma história pesada, é uma história interessante, é uma história realista. Eu achei muito bacana existir essa história dentro do dorama. Ainda acho que tinha falhas nessa história, como por exemplo, não fazia sentido nenhum o Im Song-kyun bater nos garotos que estavam batendo no Rubê que estava sendo espancado, que estava sofrendo bullying, e quando ele se colocou para pagar a falha que ele cometeu, ele não trouxe os outros garotos para pagarem também. Ele não fez nenhuma denúncia, ele não explicou para as pessoas os motivos dele ter feito o que ele fez. Ele se colocou ali meio como mártir, esperando que ele fosse culpado das ações dele e achando que aquilo ia fazer com que os outros também fossem culpados de suas ações, mas sem ele fazer nenhuma denúncia. Para mim aquilo não fazia o menor sentido. Se era para ele se colocar naquela posição, ele tinha que se colocar naquela posição e colocar os outros também na posição. Ele tinha que ter denunciado esses outros garotos abertamente, não apenas ali dentro
do centro de esportes, onde ele sabia que as pessoas não estavam nem aí pro caso. Ele tinha que ter denunciado isso abertamente para a imprensa. Então aquela cena onde ele se recusou a correr e depois ele foi para a imprensa e ele simplesmente disse, eu bati no fulano de tal, pra mim não faz sentido nenhum, não teve valor nenhum, porque o que ele deveria ter dito eu bati no fulano de tal porque eles estavam espancando o Beltrano. E é isso que tá acontecendo aqui dentro, e eu não sou punido pelos meus atos, eles não são punidos pelos atos dele, ninguém faz nada aqui dentro. Eu sentia que era isso que ele tinha que falar. Mas, mesmo assim, a história foi bem contada. E eu gostei também que aparecem no dorama algumas personagens que quase nunca são retratadas. Então a gente tem ali um personagem homossexual que acaba no fim da história dizendo para o Yeon-hwa que ele o ama, que ele tem sentimentos pelo Yeon-hwa. A gente vê uma reação muito boa vindo do Yeon-hwa, que ele entende os sentimentos do amigo dele. E ele ama tanto o amigo que ele fica triste pelo amigo, porque ele não corresponde os sentimentos do amigo de amor de casal. Mas ele ama tanto aquela pessoa como amigo que ele não se sente estranho em momento nenhum de estar recebendo aquele amor ou aquela confissão, porque o amigo na verdade confessa pra ele que gostava dele, mas a partir de agora não vai mais dar lugar pra esse sentimento, vai tentar matar o sentimento dentro de si. E eu acho que é muito bacana também essa cena porque mostra que a homofobia simplesmente não existe dentro do Yeon-hwa. Ele é hétero e não é porque existe uma pessoa que é homo que está se confessando pra ele que ele vai se sentir bravo ou invadido ou com nojo da pessoa. Isso não existe. É amor que tá ali, é um sentimento bonito que alguém está tendo por ele. Ele sabe receber esse sentimento, agradecer esse sentimento, mas dizer que não, infelizmente, eu não sinto o mesmo por você. De resto, eu acho que produção e elenco são ok. O elenco é bom, na verdade, não é só ok, não. É um elenco bom. A produção é ok, normal, nada de excepcional, mas não vejo também muitos problemas de produção, exceto edição, vou falar disso um pouco mais pra frente. Agora, roteiro deixa muito a desejar, e é sobre isso que eu vou falar agora. O que eu não gostei em Run-On na direção do amor? Bom, primeiro, o roteiro é muito fraco. Passam 16 episódios e praticamente não acontece nada no dorama. O começo do dorama até que tem bastante história, que é todo esse caso do bullying na equipe de corrida. Porém, o Gi Song-kyun se aposenta mais ou menos no episódio 7, 8, metade do dorama. E o resto do dorama, ele faz praticamente nada. E esse nada que ele faz no restante do dorama, quando ele já se aposentou, quando ele não tem mais emprego, quando ele tá tentando entender o que ele vai fazer agora da vida dele, não é um nada ativo. Você não vê essa personagem o tempo todo tentando se entender, tentando se conhecer, tentando descobrir o que ela vai fazer de agora em diante. Não, é realmente um nada, um grande nada. Até mais ou menos o episódio 14, onde ele começa a ajudar o antigo corredor no quesito ajudar a voltar a correr, porque sim, ele sempre deu ajuda ali pro garoto, sempre deu apoio, sempre conversou com o garoto. Mas ajudar mesmo o garoto na carreira, ele começa a fazer isso no episódio 14, no episódio 15 ele manda um currículo, e aí magicamente ele consegue um emprego, e aí ele vai ser treinador do garoto, e ele também vai trabalhar na agência, onde antes ele era agenciado, deixou de ser quando ele deixou de ser atleta, quando ele se aposentou, e agora ele vai trabalhar lá na agência como conselheiro. Ou seja, em 2 episódios ele resolveu toda a vida profissional dele e o restante do dorama, do meio do dorama até o episódio 14, ele fez, tipo, nada. No caso dela, eu acho completamente forçado as coisas que colocam como parte da carreira dela. Ela é tradutora, ela é intérprete. Várias vezes colocam ela como se ela fosse assessora de alguém, como se ela fosse responsável por alguma coisa ali nas entrevistas, muito mais responsável do que simplesmente fazer a tradução. Tem alguns episódios onde ela tá numa produção de um filme e as pessoas falam com ela como se ela fosse realmente quase que a diretora ali do filme. Quando dá alguma coisa errado, é como se a responsabilidade fosse dela. Fulano de tal não veio trabalhar, é ela que tinha que trazer o fulano de tal
local pra trabalhar. A culpa é dela em tudo, sendo que ela é só responsável da tradução. Se pelo menos todos os casos em que brigam com ela fosse porque ela fez uma má tradução, ok, isso faz sentido pra mim. Você vai brigar com o tradutor quando ele não traduziu alguma coisa direito, ou quando ele não traduziu tudo. Existe essa briga? Existe. Mas existem também várias outras exigências que fazem pra ela como se ela fosse sei lá o que ali naquele set de filmagem. Como se ela realmente tomasse decisões no filme só por conta dela estar fazendo a ponte entre os coreanos e os estadunidenses. É muito forçado. Forçado tanto quanto o pai do Lee Sung-kyung querer dar dinheiro pra ela ficar de olho nele durante a entrevista. Até ele dar dinheiro pra ela não traduzir tudo, ok, faz sentido. Esse é o trabalho dela, traduzir tudo. Então, se ele quer que algumas coisas não sejam traduzidas, ele vai tentar suborná-la. Mas não é só esse o suborno, ele quer que ela seja meio que uma espiã. Como? Se não é ela que cuida da carreira dele, ela não é assessora dele, ela não fica pagiando o cara o tempo todo, ela é só a tradutora. Ela deveria chegar, traduzir e ir-se embora. Sobre a personalidade dele, não tem muito o que falar, é um personagem completamente blasé, não me incomoda. Eu acho estranho, mas não me incomoda. O que me incomoda são partes da personalidade dela. Existem 3 cenas que eu acho meio complicadas. Eu não vou falar que são abusivas, tóxicas, que a menina é porque não chega nesse nível. Mas são cenas de gente chata, é o tipo de comportamento que eu, pelo menos, não gosto, não lido com pessoas que fazem esse tipo de drama. Ela é uma menina dramática. Ela é uma menina que faz cena. Me incomodou bastante no episódio 5, quando essa menina é pega no pulo, ele pergunta pra ela se ela recebeu o dinheiro do pai, e a questão aqui não é o dinheiro, tá? Não foca no dinheiro. A questão é, ela diz que sim, que ela recebeu, ela não pede desculpas em momento nenhum, e quando ele não fica bravo com ela fica brava com ele. E ela meio que reverte toda a situação e o fim da cena é ela sair pisando duro porque ele está errado. Ele está errado porque ele não ficou bravo com ela de algo em que ela errou? Qual o sentido disso? Ela errou. Ela tá errada. Ela tem que pedir desculpa e não errar mais. Só. Não é momento ali dela querer dar lição pra ele se ele tem ou não tem um amor próprio, se ele tá certo ou não tá certo de ficar bravo com ela. E pior, ela começa a dizer pra ele que o fato de ele não estar bravo com ela faz com que ela se sinta pior. Problema seu, né, amor? Você que errou. Se você vai se sentir pior ou não com a reação que a outra pessoa tá tendo em cima do seu erro, também é um problema seu. No episódio 7, ela tem mais uma ceninha, que é, ela começa a ficar com ciúmes dele, porque ele diz que dormiu na casa de um amigo. Amigo em coreano é amigo, não tem gênero, não dá pra saber se é amigo ou amiga. Ela já coloca um monte de caraminhola na cabeça dela de que ele tá saindo com uma outra garota, sendo que eles ainda não têm um relacionamento nesse momento da história. Mas tudo bem, vamos entender que é porque ela gosta dele, ela fica com ciúmes. Ela começa a fazer um monte de pergunta pra ele, um monte de exigência, querer que ele tivesse ligado, tivesse avisado, tivesse explicado, tivesse tudo. Quando ele pergunta pra ela, fulana, se você estava preocupada, por que você não me ligou? A resposta dela é, porque eu não tenho direito de me meter na sua vida. Amor, você já tá se metendo na vida do cara, querendo fazer um monte de exigência. Então, ou você se mete, ou você não se mete. Mas não dá pra você se meter e dizer que você não vai se meter, porque você não tem direito de se meter enquanto você tá se metendo. E a terceira cena que meio que me tirou do sério com essa menina foi no tal do término deles, no fim do dorama, que é outro término que não tinha o menor motivo, já explico por que pra mim não tinha o menor motivo, mas ela fica rodeando o cara e tentando dizer que quer terminar sem dizer que quer terminar. E aí ele é obrigado a falar, você quer terminar? E ela ainda fala que sim e que ela é uma covarde porque ela não consegue falar aquilo. Finalmente, esse menino, porque uma das coisas boas que eu não falei é que assim, por mais que ele tenha essa personalidade blasé, no caso dele a gente vê uma curva de aprendizado da personagem, a gente vê um crescimento. Ele realmente passa a ser uma pessoa que, por mais que continue meio blasezão, ele começa a enfrentar as pessoas que estão criando problemas com ele. Então, finalmente, no fim do dorama, esse garoto enfrenta ela e fala pra ela que o grande problema ali não é só ela querer terminar com ele, mas é ela obrigá-lo a falar aquilo, que é algo doloroso. Ele tem que ser a pessoa a perguntar
perguntar se ela quer terminar? Não tem que ser ela falando, fulano, eu quero terminar com você? Então esses pontos na personalidade dela me incomodam. E como eu não vi nenhuma solução nisso, ela não muda. Isso tudo acontece até o episódio 14. Ela não para de ser uma pessoa dramática durante o dorama. Me incomodou, não gosto. Mas, de novo, não tô falando que a menina é tóxica, que a menina é um grande problema, que a menina é abusiva, que romantizar. Não chega nesse nível. Não é toda pessoa chata que é tóxica. O único vilão dessa história é o pai dele, e é um vilão fraco, porque é um vilão que fica ensaiando as maldades durante o dorama, e ele nunca faz nada. Chega no fim, é que ele mostra que ele é um cara agressivo, que ia bater na mulher. Chega no fim, é que ele mostra o quão canalha que ele é, porque ele aprontou contra a filha. Mas o resto do dorama todo é só um monte de ameaça que não dá em nada. Além do que, pra mim, pelo menos, ele não passou força nenhuma sendo um político rico, casado com uma atriz super famosa, pai de esportistas famosos, não sei o quê. Eu tava esperando um cara com realmente pegada de Chebor, assim. Um cara ricaço, que humilha os outros. Não sei, era um cara meio caricato, eu não sei, eu não via firmeza nenhuma naquele homem. Pra mim era só virar as costas e sair andando. Diferente de tantos outros vilões aí, Chebor, pai de gente rica, que meio que estraga, detona, arrebenta com a vida dos filhos porque quer usar o filho de moeda de troca. Pra mim faltava muito pra esse vilão, sabe? Um vilãozinho meio chué. Tem muita cena de comédia que não tem graça nenhuma, que foram desperdiçadas. Por exemplo, a cena do aniversário onde tá acontecendo o maior forrobodó, a maior gritaria. Aí aparece o casal, eles se olham romanticamente. E aí aparece a Sodaná e ela vê todo aquele auê no aniversário dela, e bolo cai no chão, e estoura não sei o que. Isso tudo podia ser uma cena muito engraçada, da gente se matar de rir. E eu simplesmente não senti nada vendo aquilo. Não tinham os sons que deviam ter, a edição não tava no ritmo que devia estar. Aquela cena não tinha a menor graça. Outra cena que podia ter sido maravilhosa e foi completamente desperdiçada. A cena que o Yeon-ha tá colocando a lente de contato no olho do Lee Sung-kyun. Tem todo ali um toque da pele um do outro, todo um clima de romance que podia ter sido criado com a edição, com o som, com um monte de coisa, mas não foi, assim, não tinha graça aquilo, era uma graça meio haha, ao invés de ser realmente risada, ao invés da gente simplesmente ficar, ai meu Deus, os dois, que bonitinho. Não tem nada disso. No final começam a aparecer algumas cenas como se a Umiju tivesse legendando um filme e aí entrasse no filme e aquele filme, aquelas cenas de uma outra época, de uma outra realidade, estivessem ali meio que narrando a história dela e do Im Sung-kyun. Isso acontece uma vez no fim do dorama e isso é bem legal. Por que isso não aconteceu o dorama inteiro? Por que durante o dorama inteiro a gente não viu eles entrando em várias realidades de todos os filmes que ela tava legendando e aquelas várias realidades meio que contando uma parte da vida deles ali naquele presente momento. Isso teria sido super interessante, mas não foi usado, deixaram pra jogar isso no final. E o relacionamento dos dois também pra mim não faz muito sentido, quer dizer, ele começa rápido demais, a menina já tá achando que eles vão casar quando eles ainda não têm nada, aí quando eles finalmente começam a gostar um do outro, começam os dramas desnecessários, você nunca entende em que ponto do relacionamento que eles estão, e aí chega no episódio 14, eu acho que o roteirista percebeu que não tinha nenhuma cena grandiosa ali de amor entre os dois, cria-se esse término de namoro do nada, cria-se uma cena desse cara chorando copiosamente, como se fosse acabar a vida porque eles terminaram, sendo que assim, meia hora antes ele era completamente blasé ainda com esse relacionamento. Eu sinto que esse relacionamento também foi mal escrito. E isso é um grande problema, porque na direção do amor tem um foco quase que exclusivo em cima da vida dele, dela e do romance entre os dois. Não conta muitas histórias além disso. Ou seja, resumindo, porque eu falei que eu ia falar pouco e eu já tô aqui há 3 dias falando. É uma grande porcaria? Não, não é uma grande porcaria. Ai, não deviam ter feito esse dorama, deviam ter comprado pastel? Não, vai ter gente que vai gostar do dorama, é uma produção ok, tem uns atores legais. O dorama não é problemático, não é abusivo, não é tóxico, não passa ideias erradas, não tem nada demais no dorama. Mas a minha questão com o dorama é, não tem nada demais no dorama.
O dorama, pra mim, é só mais um dorama. E, sinceramente, o roteiro é uma coxa de retalhos. Parece que juntaram várias cenas-chave ali na história com outras cenas que não tinham necessidade nenhuma e pronto, conseguiram 16 episódios de 75 minutos cada. Nota do dorama, 6,5. Fazer o que a vida tem dessas. Agora é sua vez. Deixa aqui nos comentários se você também não gostou de Run-On e por que você não gostou. E deixa também se você gostou de Run-On, o que você gostou nesse dorama, quais são os pontos positivos nele, o que você viu de legal nesse relacionamento dos dois, o que você viu de legal nessas tramas secundárias, se tem trama secundária, se não tem, o que você aprendeu com elas. Deixem as suas impressões desse dorama aqui embaixo, que pra comunidade é muito interessante, é muito legal verem o que eu tô falando, mas saberem também o que outras pessoas estão falando, principalmente quando as percepções são diferentes, e aí a pessoa que lê e que assiste o vídeo, ela tem duas opiniões, ela pode pensar ali o que ela acha, o que ela deixa de achar, se ela vai assistir o dorama, se ela não vai, qual é a expectativa que ela já vai ter quando ela for assistir o dorama. Espero que você tenha gostado desse vídeo e se gostou, é claro, deixa a sua curtida, compartilhe esse vídeo com os amigos e se inscreva no canal, porque a gente tá rumo a 120 mil inscritos. Corre lá na aba comunidade, porque você consegue votar no Clube do Dorama de julho até amanhã, dia 30. Se você não quiser perder mais nenhum vídeo aqui do canal, eu te aconselho a entrar na lista de notificações, mandando um oi para 11 97287 0869. Você vai entrar numa lista de notificação, sempre que tiver um vídeo eu mando o link para você pelo seu WhatsApp e aí pronto, você não perde mais nada, mesmo que você não puder ver o vídeo assim que ele sair, a notificação fica lá guardadinha, quando você tiver um tempo você abre, você sai maratonando o canal, colocando tudo em dia. Agora, aqui do lado, vai aparecer uma playlist com tudo que eu já resenhei no Clube do Dorama. O Clube do Dorama já tem 3 anos. Imagina o tanto de dorama que tem lá pra você assistir. Clica lá, vê qual desses vídeos que você ainda não assistiu e eu te vejo nos próximos vídeos. Nadia Nepoyo!